Olá a todos, nós vamos apresentar o projeto de conclusão da disciplina de Governo Aberto, o Manual de Boas Práticas na Catalogação de Dados. Os membros sou eu, Gabriel, e o Iago Silva. Lembrando que o nosso problema é a falta de padronização de dados para uso na plataforma aberta. Então, a nossa proposta de solução é esse documento que nós construímos com 10 capítulos, sendo cada um deles uma boa prática, detalhando conceitos, diretrizes e recomendações a serem seguidas. O manual não é um passo a passo fixo, nós o construímos para que ele não fosse um conjunto de regras estritamente fechadas e que, se não fossem seguidas à risca, não haveria sucesso. Dessa forma, em cada capítulo, nós direcionamos a formas de seguir essas práticas que são pilares da governança de dados, de forma adaptável a cada contexto. Então, nessa apresentação, nós vamos resumidamente falar um pouco de cada capítulo, lembrando que eles vão ser abordados com maior profundidade dentro do material. Para o pessoal, bom dia, meu nome é Iago e vou começar a falar aqui um pouquinho sobre como a gente vai de fato resolver esse problema dos dados de vocês e como a gente vai conseguir construir um catálogo. É, bom, primeiramente, a construção de um catálogo a gente sabe que envolve diversos fatores, exige muitos conceitos que a gente vai abordar já já, exige muito conhecimento sobre os dados que são gerados e justamente nesse sentido que a gente propõe o quê? Que cada secretaria levante uma pessoa específica que vai ser o gerente de dados daquela secretaria. Basicamente, ela vai ficar responsável por saber todos os dados que entram e que saem, quais são os dados importantes para aquela secretaria e qual vai ser o volume de dados que eles vão usar. Todas essas informações mais técnicas sobre esses dados vão ficar na mão desse gerente. Agora, avançando um pouquinho para conceitos que a gente tem que abordar, algumas definições, como a gente vai, ao longo da nossa explicação, tratar diversos conceitos, a gente já vai explicar isso logo agora, que mais para frente a gente não vai precisar ficar travando para reexplicar eles. Então a gente tem aqui o Data Warehouse, ele é um repositório centralizado, organizado, estruturado e robusto. Então é como se ele fosse de fato um armazém. Nesse armazém a gente vai colocar todos os dados que a gente tem e nele a gente consegue acessar por todos os dados da estrutura. No caso, seria como se a prefeitura inteira tivesse uma pasta no computador com todos os arquivos. O grande problema disso é que é muito caro, principalmente dada a volumetria que a gente tem numa prefeitura. Então, acaba sendo inviável justamente por conta desse volume de dados gigantesco. O Data Lake ele é uma estrutura parecida com o Data Warehouse, mas ele não é estruturado. Então, ele é muito mais flexível e não necessariamente ele precisa ter dados definidos na sua construção. Ele não é tão recomendado assim para a prefeitura, justamente porque ele não é muito bem escalável. Ele tem problemas muito grandes de otimização, principalmente em questão de grandes volumes de dados. Então, o outro conceito, que é o Data Mesh, ele é como se fosse mini data warehouses. Então, basicamente, ao invés de ter um repositório centralizado que vai conter tudo, a gente vai ter diversos pequenos repositórios que vão conter as informações relativas à área que eles representam. Então, por exemplo, a gente vai ter um data mesh relativo à saúde, outro relativo à educação, outro relativo à segurança, à mobilidade urbana. Então, a gente vai ter uma eficiência maior justamente porque não vai precisar gastar espaço e contingente realmente operacional para tratar de algo tão grande que muitas vezes a gente sequer usa, sequer conhece. Seguindo mais algumas definições, a gente tem definição de API, que é um serviço que permite conectar dois ou mais softwares a partir de instruções. Então, é um programinha que você faz que vai conseguir conectar alguns outros programas. Então, basicamente, você consegue, por exemplo, fazer um download automático de dados de uma plataforma X. Por exemplo, consigo fazer automaticamente download mensal de dados do IBGE, usando uma API, a API do IBGE, que a gente vai, inclusive, usar mais para frente. Outras duas definições é o ETL e o ELT, que vem de Extract Transform Load e Express Load Transform, que são basicamente um processo onde a gente extrai os dados, trata e depois carrega eles para outra fonte. No caso, o ETL e o ELT são trocados nesse conceito, então em um deles a gente vai tratar para depois carregar e outro a gente vai carregar para tratar já na plataforma. Aqui a gente vai utilizar mais o conceito de ETL, porque o software que a gente encontrou e recomenda para a prefeitura é um software que trata melhor o ETL do que o ELT. Mas seguindo, um conceito muito importante agora que a gente precisa abordar é a identificação e levantamento das fontes de dados. A gente precisa saber de onde vêm esses dados, mapear todas as fontes. Mesmo que elas não sejam digitais, a gente tem que saber onde estão nossos dados. Os nossos dados vêm de protocolos escritos e arquivados em uma mesa X. A gente precisa ter esse conhecimento. Onde estão esses dados? A gente precisa iniciar esse projeto de digitalização a partir de dados que a gente conhece, a partir de dados que a gente sabe onde estão. Então, justamente, entra na nossa etapa de digitalizar e com isso, a gente vai aplicar a governança e a padronização dos dados, que entra na questão que eu havia comentado sobre os data mesh, que cada área tem a sua própria governança, cada área tem os próprios dados que ela acessa e quais dados ela não acessa. Então, seguindo, padronização dos dados é extremamente importante para esse processo. Então, basicamente, a gente tem muitos dados que são iguais, representam a mesma coisa, mas estão em formatos diferentes. Por exemplo, telefones, a gente
pode ter a pessoa que coloca certinho, entre aspas, entre parênteses, o DDD e coloca o espaço, o resto do número, o hífen no meio, mas tem gente que só coloca os números direto. Ambas as formas representam a mesma informação, uma pessoa consegue ver isso, mas o computador não. O computador entende que são duas informações completamente diferentes. Então, justamente essa questão é o que a gente precisa resolver. Tem muitos outros casos que a padronização é necessária, por exemplo, endereços, pode ocorrer de uma avenida ser abreviada para AV, e isso daí o computador também vai entender diferente. Nomes, às vezes existe compressão dos Ds de nomes, por exemplo, da Silva, coloca só Silva. É, datas também ocorre muita dessa falta de padrão. Então, a gente vai recomendar uma ferramenta que consegue fazer essa padronização, que a gente chama de normalização dos dados. Então, indo para a ferramenta, o que a gente recomenda é o Apache NIF. Ela é uma ferramenta que faz tanto ETL quanto LT, e é uma ferramenta aberta, ou seja, ela é gratuita, tem uma comunidade bem grande e está sempre em melhoria. Ela é bem acessível nessa questão. E o grande ponto sobre ela é que ela é uma ferramenta que tem uma interface gráfica muito bem intuitiva. Então, como vocês conseguem inclusive ver aqui na imagem, é, a gente não necessita de códigos para trabalhar com o Apache NIF. A gente consegue usar blocos. E esses blocos eles funcionam como os códigos. Então, por exemplo, tem um bloco lá que faz justamente a questão de normalização. Se o número, você consegue colocar lá, se o formato for tal, transforme para tal. Então isso daí já permite uma normalização muito mais tranquila, justamente porque a gente tem uma representação visual do que está acontecendo. Então fica bem mais intuitivo e bem mais simples de se adaptar. Agora, sobre a privacidade e proteção dos dados pessoais, a gente tem a LGPD, que exige que a prefeitura tome medidas bem rigorosas para garantir que dados pessoais sejam protegidos. Então, por exemplo, não tem por que a gente revelar nomes de pessoas que ficaram internadas no hospital. Se o objetivo da análise é de saber quantas internações o hospital teve, não faz nenhum sentido que a gente saiba o nome dessas pessoas, a gente só quer saber a quantidade de internações. Outra ferramenta que a gente recomenda para fazer a questão da adaptação à LGPD é o Amnesia, que também é uma ferramenta aberta, assim como a Pachinif, e ele trabalha justamente na anonimização de chaves. Então, ele tem uma ferramenta de reconhecimento de dados sensíveis, que vai ver, por exemplo, questão de endereço, número de telefone, e vai agrupar todas as informações sensíveis da pessoa, nome, endereço, telefone, CPF, em uma só chave. Então, ao invés da pessoa ser o João da Silva, ela vai ser o cliente 123FA, por exemplo. A situação do catálogo em si já começa a entrar no tópico de governança que a gente havia comentado. Então, é aqui que a gente começa a se aprofundar nos conceitos e subdividir as áreas. Então, por exemplo, a gente vai criar cada repositório para cada área. Então, não faz sentido que segurança tenha influência no repositório de educação, assim como não faz sentido educação ter na saúde e por aí vai. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é uma estrutura de, para cada secretaria, a gente vai ter um repositório e esses repositórios se conversam através das chaves que a gente havia comentado logo antes. Então, por exemplo, se eu quero saber se uma, se a pessoa 123FA teve algum acidente de trânsito, por exemplo, que levou ele a ser internado. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento, por exemplo, com dados de mobilidade urbana e dados de saúde. O Data Mesh ele permite essa comunicação por chaves. Sobre acessibilidade e disponibilidade, a gente precisa basicamente criar uma plataforma onde os dados que a gente está tratando ficam disponíveis. Então é basicamente ter um site bem similar ao portal da transparência que você já tem hoje. A parte de folhas de pagamento, principalmente, está muito bem alinhada com o pensamento que a gente precisa ter para essa etapa de acessibilidade e disponibilidade. Uma API conseguiria fazer, por exemplo, essa alimentação constante, sem precisar toda vez uma pessoa fazer manualmente. E para finalizar a etapa inicial, a gente tem a transparência e a abertura. Basicamente o que vai acontecer aqui é ter um pequeno portal de governança dos dados, dos metadados no caso. Então, por exemplo, se a gente vai acessar uma base de educação, uma base, por exemplo, de escolas. Quantas escolas tem em São Vicente? A gente vai ter a base, mas precisa de informações sobre os dados que estão na base, que são os metadados. Então a gente precisa de informações sobre de quanto em quanto tempo essa base é atualizada, o que cada atributo dessa base representa, qual a área responsável pela geração desses dados. Essas e muitas outras informações têm que estar contidas na etapa de transparência e abertura. Então também sempre lembrar de que os dados que estão sendo divulgados precisam estar respeitando a LGPD. Entrando agora na etapa intermediária, nós temos o capítulo 8 sobre atualização contínua. Dentro dessa boa prática, nós entramos em alguns conceitos como a perenidade dos dados, a necessidade de se definir padrões na disponibilização dos dados, de informações. Então, por exemplo, enquanto dados sobre transporte públicos podem ser anunciados semanalmente, dados ambientais, como a poda de árvores, por exemplo, podem ser atualizadas mensalmente. Informações sobre os setores de saúde e educação podem ter uma lacuna maior
conforme a necessidade, desde que isso fique bem claro e bem definido para a população, né? Então aqui nós também apontamos ferramentas de apoio de como fazer esse processo e que isso funcione também de uma forma automatizada, evitando erros. Então, garantindo que essa boa prática ela seja concluída, você tem muitos ganhos de confiança com a população, sabendo que sempre teremos essas informações disponíveis. Entrando no próximo capítulo sobre a reutilização dos dados, esse capítulo destaca não só a importância de disponibilizar essas informações, mas que elas tenham o melhor uso possível, né? Que a população consiga não só visualizá-la, mas também utilizá-la da melhor forma possível para diversos objetivos. Então, como um exemplo de sucesso dessa boa prática, nós apresentamos a API, que é uma ferramenta tecnológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ele se destaca por uma abordagem inovadora e muito acessível. Então, dentro do portal do IBGE, eles têm toda uma documentação para uso dessas informações que eles disponibilizam. Então, além de disponibilizar em grande escala essas informações de forma acessível e bem feita, eles disponibilizam uma ferramenta tecnológica bem documentada, com passo a passo, com dados de entrada e saída do que é esperado. Então, por exemplo, se você quer dados socioeconômicos de alguma pesquisa que eles fizeram, é necessário somente informar o período, o ano, dependendo da pesquisa, alguma região. Então, eles disponibilizam essa ferramenta para que os dados não sejam só públicos, de fácil acesso, visualizados, mas que eles também possam ser reutilizados da melhor forma possível. Isso aqui é muito utilizado dentro do jornalismo para fazer pesquisas, fazer análises dos mais diversos tipos. Aqui na USP mesmo nós temos diversos processos de iniciação científica sobre esse conceito de mineração de informações por ferramentas tecnológicas, e ter um portal desse tipo aqui é um muito bom exemplo de como disponibilizar essas informações. Então, nós conceituamos um pouco lá, demonstramos como utilizar e trazemos um exemplo prático. Seguindo a documentação que eles fazem, nós mineramos essas informações da ferramenta tecnológica que eles disponibilizam, fazemos uma consulta, tratamos a informação conforme o necessário e disponibilizamos para uso. Então, aqui eu trouxe dois exemplos que foram disponibilizados em formato aberto. Então, aqui nós temos à esquerda um geral sobre algumas pesquisas que foi disponibilizado em JSON. A gente reduziu ali a quantidade de dados para ficar visível, de fácil visualização. Então, ali a gente tem uma pesquisa sobre a saúde do escolar e assistência médico-sanitária com diversos detalhes que podem ser tratadas e utilizadas para os mais diversos fins. E no nosso material, com o fim de demonstração de uso, nós aplicamos um pequeno algoritmo para minerar algumas informações, tratá-las conforme necessário e disponibilizar também num formato aberto. Como pode ser visto aqui à direita, a gente pegou um dado simples apenas como demonstração. Então, pegamos cada região do país e a quantidade de estados que tem por lá, só com o fim de que como é possível fazer. No material a gente elabora isso um pouquinho melhor e temos essa demonstração de uso nesse caso de sucesso do IBGE. Entrando agora na etapa avançada, nós temos ferramentas de visualização e interatividade. Esse capítulo também discorre sobre a importância de não só disponibilizar as informações, mas que elas possam ser utilizadas da melhor forma possível. Então aqui a gente discorre sobre a necessidade de se ter gráficos, dashboards, coisas que facilitam uma análise sem a necessidade de outras ferramentas, como no caso anterior, que nós utilizamos ferramentas para consultar a ferramenta deles e fazer uma análise, que é um ótimo ponto, mas também é fulcral que o cidadão consiga entrar e analisar com as ferramentas próprias já disponibilizadas pela prefeitura. Então, como um exemplo aqui, nós trouxemos o portal da Transparência de São Paulo, que é dividido por vários tópicos, e entrando em um deles aqui, por exemplo, é possível ver que a gente tem gráficos, informações, nós temos filtros para essas informações, por município, órgão, o ano. Então, nós podemos ter uma análise macroscópica, um todo, conforme nós demonstramos aqui, mas também é possível separar cada um desses itens. Então, separando aqui dentro desses gráficos, selecionando cada um deles, você tem uma análise também isolada de todas essas informações. Então, sem precisar do apoio de nenhuma outra ferramenta, qualquer cidadão consegue entrar nesse portal e ter uma análise, ter uma visão do todo e também de aspectos isolados. E nesse capítulo nós destacamos a importância e também induzimos ali, recomendamos forma de fazer isso.
Entrando na conclusão, nós acreditamos que ao adotar essas boas práticas é possível alcançar um nível superior de confiança da população, transparência e boa governança de dados. Muito obrigado pela atenção.